Feche os olhos por um segundo. Agora imagine que, enquanto você escuta essa voz, uma versão sua, que não é você, mas está andando por outra cidade, com outras roupas, outros amores, outras dores. Uma versão sua que escolheu diferente. Ela falou quando você se calou. Ela ficou quando você foi embora. Ela teve coragem quando você congelou de medo. E o mais assustador, essa versão ainda é você, só que em um universo que você nunca verá. E talvez agora mesmo ela esteja olhando de volta. Esse vídeo é um espelho, mas não um espelho comum. Ele vai te mostrar tudo o que você deixou para trás, as vidas que você abandonou. E se você tiver coragem de olhar bem no fundo, talvez consiga resgatar o que ainda dá tempo de viver. Então, antes de continuar, se inscreve, deixa o like e comenta. Qual foi a escolha que ainda te acorda no meio da noite? Quantas vezes você já se pegou revivendo aquele momento que parecia simples, mas que mudou tudo? Um sim que virou não. Um passo para trás que virou abismo. Um silêncio que virou distância. Você tenta seguir em frente, mas algo ainda puxa. Uma saudade que não tem nome. Às vezes nem é de alguém, é de um você que nunca existiu. E aí chega a madrugada, você deita, fecha os olhos e ao invés de dormir começa a viajar. Se eu tivesse ido, se eu tivesse dito, se eu tivesse ficado, esses pensamentos não são só delírios, eles são sombras de possibilidades reais. E hoje, até a ciência começa a confirmar, cada decisão não tomada pode existir em algum outro universo. A interpretação dos múltiplos mundos na física quântica sugere, não há apenas um você. Existem infinitos, cada um seguindo um caminho que você recusou. E o mais cruel? Alguns desses caminhos podem ter dado certo. Agora coloque-se nessa situação. Você está vivendo sua vida normalmente, mas sente que algo está sempre incompleto. Não é tristeza, não é arrependimento comum. É uma saudade de algo que você não viveu, mas sente como se tivesse. Talvez seja uma cidade que você nunca conheceu, mas que sonha com frequência. Ou uma pessoa que apareceu uma única vez e nunca mais. Ou aquele momento decisivo em que você vacilou. E desde então tudo parece morno demais. À sua volta a vida segue, mas por dentro você sente um eco. Esse eco são os reflexos paralelos. E quanto mais você resiste a olhar para eles, mais eles te perseguem. Eles aparecem nos sonhos, nos arrependimentos silenciosos. Naquela pontada no peito quando você vê alguém vivendo o que queria viver. Você sente que perdeu algo, mas não sabe o que. E é aí que começa a angústia. Será que a melhor versão de mim ficou em outro mundo? Será que estou fadado a apenas observar minhas outras vidas se desenrolarem, enquanto esta aqui continua inacabada? Deixa eu te contar a história de uma mulher chamada Clara. Mas essa não é só a história dela, é a minha, é a sua. É a história de qualquer um que já se sentiu perseguido por um reflexo do que poderia ter sido. Clara cresceu sendo chamada de inteligente, sensata, pé no chão. Ela fazia tudo certo, escolhia com lógica, evitava riscos. Recusava paixões intensas, preferia garantias a sonhos. Mas dentro dela, sempre existiu um incêndio contido. Ela tinha uma intuição forte. Sentia que havia algo lá fora esperando por ela. Mas nunca foi, nunca largou tudo. Nunca se deixou perder para se encontrar. Até que um dia algo começou a mudar. Primeiro vieram os sonhos. Sempre o mesmo lugar, uma cidade desconhecida, um rosto familiar demais. Depois vieram os sentimentos. Saudades de alguém que nunca conheceu. Medo de perder algo que nunca teve. Ela começou a se perguntar, e se essas imagens forem lembranças de uma outra versão minha? E se, em algum lugar, eu fui atrás do que deixei para trás? Ela mergulhou fundo nessa ideia. Começou a estudar física, espiritualidade e psicologia. Leu sobre multiversos, sobre escolhas quânticas. E cada nova descoberta a corroía por dentro. Porque quanto mais ela compreendia, menos ela conseguia viver. Clara começou a comparar tudo. O marido que antes era amor, agora parecia escolha segura. O trabalho, que antes era conquista, agora parecia prisão. A vida, antes cheia de gratidão, virou uma sucessão de concessões. Ela começou a escrever cartas para a versão dela que foi. Você teve coragem que eu não tive. Você viu o mundo que eu fechei os olhos para ver. Cada carta era um luto, um adeus. Até que um dia ela parou. Olhou para si, olhou ao redor e chorou. Não porque perdeu algo, mas porque finalmente entendeu. Ela nunca ia viver todas as vidas possíveis. Nunca ia experimentar todos os amores. Nunca ia ser todas as versões de si. Mas isso não era tragédia.
era liberdade. Porque enquanto ela respirasse, ela ainda tinha poder sobre essa vida. Essa aqui está acontecendo agora. E foi nesse dia que ela renasceu. Ela fez as pazes com as outras versões e disse para elas: obrigada por me mostrarem o que era possível, mas agora eu vou viver o que é real. E talvez seja isso que você precisava ouvir hoje. Talvez você esteja paralisado, preso entre as vidas que não viveu e a que tem medo de tocar. Mas deixa eu te lembrar, não importa quantos reflexos existam, só um deles pode olhar no espelho agora. Esse é você. E esse momento, esse aqui, onde você respira, sente e escolhe, é o único com poder de se transformar. Não para apagar as versões que ficaram para trás, mas para honrá-las, vivendo com mais presença daqui para frente. Então me diz aqui nos comentários, qual é o e se que ainda mora dentro de você? Qual versão sua ainda te observa em silêncio? Compartilha comigo, vamos fazer disso um lugar de reconciliação. E se você quer continuar mergulhando nesse tipo de reflexão, clica no vídeo aqui do lado. Lá, eu falo sobre como a dor que evitamos pode ser a ponte para a vida que merecemos viver. Se inscreve, deixa o like. E lembra, a versão mais valente de você é aquela que escolhe viver o agora, mesmo com medo, mesmo com saudade, mesmo com sombra.